Já está iniciando, só um pouquinho. Ok. A partir de agora, a aula está sendo gravada com autorização de todos. E depois vocês podem estar revendo essa aula aí, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá começar módulo 2. Estamos atrasados. Então, vamos voltar aqui. Módulo 2, então, hoje nós vamos iniciar... Ai, não acredito. Deixa eu só iniciar aqui. Vocês não estão vendo a tela da minha apostila, né? Vocês estão vendo a tela da minha apostila, pessoal? Não, prof. Não? Tá. Não. Então, deixa a prof arrumar aqui, que eu achei que eu tinha arrumado. Só um minutinho. Muita tecnologia aqui com o cérebro só. Isso, agora eu vou... Só um pouquinho, amores. Pra gente acostumar com isso aqui... Agora, acho que agora vai aparecer a minha apostila. Então, se vocês quiserem já pegando, é o módulo 2, tá? A gente vai estudar um pouquinho sobre movimentos. Tendo agora a tela do meu computador? Acho que agora apareceu. Apareceu, pessoal? Sim, beleza. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me chamam no áudio, tá, pessoal? Que agora, como eu mudo, não consigo ver vocês agora, tá? Tá carregando no livro. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre movimento, tá? O que é o movimento, tá? Vou tirar aqui. O movimento, aqui está a representação das pessoas se movimentando. Em nosso cotidiano, diversos corpos estão em movimento. Ou será que não? Então, isso aqui, essa parte aqui, é fundamental que vocês vão entender o porquê, tá? Por que às vezes um objeto pode parecer que está em movimento ou não? Você pode considerar que uma árvore fixa no solo está em repouso, né? Ou seja, paradinho lá. Mas, reflita se isso acontece em relação ao Sol, uma vez que a Terra se movimenta ao redor dele. Para responder às questões como essa, precisamos investigar detalhadamente o movimento dos corpos e qual o referencial. Isso aqui, ó. Referencial. Estamos considerando para esclarecer esse assunto. É o que faremos a partir de agora, então, tá? Então, todo movimento está relacionado a um referencial. O que é movimento, então? Temos diversos tipos de movimento, e muitas vezes o identificamos e analisamos em forma intuitiva, né? Estava em movimento, né? Estava andando, estava correndo. Aqui está, o motociclista dirigindo uma motocicleta, né? Com base na imagem, podemos concluir que a motocicleta está em movimento em relação ao solo, tá? O motociclista também está em movimento em relação ao solo ali, então. Os dois, tanto a moto como o motociclista, estão em movimento em relação ao solo, tá? Agora, se tomarmos o motociclista, ele como referência, o motociclista está em movimento ou em repouso, pessoal? Movimento. Em movimento em relação ao quê? Ao solo, tá? Mas em relação à moto, ele está em repouso, tá? Porque ele está parado em cima da moto. Quem está se movimentando é a moto. Isso depende do referencial, bom? De acordo com a situação apresentada acima, é possível perceber que para definirmos se um corpo está em repouso ou em movimento, precisamos estabelecer um referencial. Geralmente, o primeiro referencial em que pensamos é o solo. E com base nisso, comparamos a posição dos corpos em relação a ele. No entanto, podemos escolher outros corpos como referencial, tá? Se tomarmos o Sol como referencial, o Sol agora,
o motociclista e o motociclista e a motocicleta estão em movimento ou em repouso? Ó, se tomamos o Sol como referência, todos os corpos da Terra estão em movimento. Por quê? Porque a Terra está girando. Por isso que todos estão em movimento, todos os corpos. Se eu colocar a árvore em relação ao Sol, está em movimento ou em repouso? Está em movimento porque a Terra está girando, e a Terra está girando em relação ao Sol, está em movimento, tá? Notamos, então, que o mesmo corpo pode estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação ao outro, tá? Na situação anterior, o motociclista está em movimento em relação ao solo. Nesse caso, o solo é o referencial. O referencial vai ser aquilo que eu vou estar falando. Você está em movimento referente a algo, tá? Em repouso em relação à motocicleta. Lembra que eu falei para vocês que ele, em relação à motocicleta, ele está sentado só em cima. Ele não está correndo em cima da moto. Então, ele está em repouso, tá? Então, nesse caso, a motocicleta é o referencial. Então, se eu falar para você, o solo, ambos estão em movimento. Mas, se eu utilizar a motocicleta como referencial, o motociclista está em repouso, tá? Deu para entender? Galera? Sim, deu sim, professor. Professor. Deu? Então tá bom. Qualquer dúvida, vocês já interrompem e perguntam, tá? Quando estão em movimento em relação ao referencial, os corpos podem descrever diferentes tipos de trajetória. Então, por exemplo, olha, vou lá no mercado, um exemplo, né? Qual é o trajeto que eu faço? Né? Isso é chamado de trajetória. Eu ando 2 quadras, viro depois à esquerda, eu ando mais 2, depois viro à direita. Então, isso é um trajeto, percurso que eu faço. Quando estão em movimento em relação ao referencial, os corpos, então, podem descrever diferentes tipos de trajetória, tá? Então, nós temos aqui o movimento retilíneo, que é reto, tá? Então, ó, quando vocês verem essa expressão, quando o corpo executa um movimento em uma trajetória em linha reta, eu estou falando em retilíneo. Quando em movimento circular ou elíptico, é um movimento circular, tá? Tranquilo, isso aqui não tem segredo. Estudando o movimento. Então, a primeira parte do movimento, então, para a gente entender. Então, eu já entendi mais ou menos o que é o movimento, que eu dependo de um referencial. Agora vem a parte dos cálculos, né? Não ia ser tão fácil assim, né, galera? Para facilitar o estudo do movimento, precisamos conhecer alguns conceitos e grandezas físicas relacionados a ele. Para isso, vamos analisar a caminhada de Giovana de sua casa até a escola. Então, ela vai fazer um trajeto. Representando, então, aqui do movimento. Aqui, então, nós temos lá. Na posição A, aqui, Giovana estava no portão de sua residência. Então, ela aqui. Onde iniciou o trajeto até a escola, que é aqui, tá? A posição de início do movimento realizado pelo corpo é chamada de posição inicial. Então, a A vai ser a posição inicial, porque ela iniciou. E representado por SI, tá? Nesse caso, SI é igual a 0, porque é nulo, ela iniciou, tá? Então, aqui, posição inicial é representada pelo SI, pessoal. Isso aqui vocês têm que saber. Depois, vocês vão pegar essa aula, vocês vão passar todos esses conceitos para o caderno, tá? Vamos lá. Posição inicial, igual a SI, tá? Posição final, tá? Igual a SF, ó, tá? Então, vamos voltando aqui. Então, a posição de início do movimento de Giovana, representada pelo SI, que é igual a 0, porque é nulo, porque ela iniciou. E na posição B, Giovana está em frente ao portão da sua escola. Essa é a posição final. Ela chegou até ali. Então, ali era o trajeto que ela queria fazer. Então, ali é o seu destino. Nesse momento, representada por SF. Nesse caso,
ela do quanto? 300 metros. Então, aqui vai ser 300 metros, tá? A distância em linha reta, então, uma linha reta, movimento retilíneo, entre a posição inicial e a posição final de um corpo é chamado de deslocamento. Então, esse caminho daqui até aqui ocorreu um deslocamento e é representado por ΔS, tá? Então, aqui, deixa eu tentar aqui, vamos ver se eu consigo, né? Então, aqui, ó, é representado pelo ΔS, tá? Pelo ΔS aqui. Vou voltar nas formas que é mais fácil também. Ok. Aqui, então, pessoal, é voltado pelo ΔS. Aqui, então, nós temos ΔS, que é o deslocamento, é igual. Olha aqui, SI, que é a posição final, menos a posição inicial. Por que não ao contrário? Uma questão de lógica, né, galera? Olha aqui. Como que eu vou tirar 0 de 300? Não tem como. Então, eu vou colocar a posição final. Sempre vai ser um número maior, geralmente, né? Mas sabe que tudo sempre existe uma exceção. Então, sempre vai ser um número maior. E aqui o número menor, tá bom? Então, aqui, ΔS é o deslocamento do corpo. É isso aqui que vocês depois têm que fazer, tá? SI é a posição inicial do corpo e SF é a posição final do corpo. Como eu sempre falei para vocês, quando a gente registra no caderno, é mais uma forma da gente aprender que o cérebro também está registrando lá dentro. Não é só leitura. 3. Utilizando a equação de deslocamento, tá? Então, se eu falo de deslocamento, estou falando de ΔS. Na situação anterior, qual foi o valor de deslocamento em metros realizados por Giovanna? Claro que eu não precisaria nem fazer a conta, né? Porque se eu iniciei com 0 e terminei com 300, é óbvio que eu vou ter 300. Só que, pessoal, olha que interessante, ó. É só para vocês verem como que é montado a conta, vamos dizer assim, a fórmula. Então, ΔS igual a SF, né? Deslocamento final, menos posição final, posição inicial. Então, 300 menos 0 igual a 300 metros, tá? Qual seria o deslocamento de Giovanna em metros? Se a escola se localizasse a 2,5 quilômetros. Aqui eu teria que transformar em metros. Então, vai dar 2.500 metros daí, tá? Eu tenho que fazer aí a multiplicação. A unidade de medida padrão do Sistema Internacional de Unidade para indicar o deslocamento é em metros. Pessoal, então, nós vamos utilizar sempre metros. Mas, entretanto, né, também utilizada em nosso cotidiano outras unidades, como quilômetros, né, e centímetros também. Então, para isso, a gente vai fazer a conversão. Metros para centímetros, então a gente faz multiplicação. E se eu faço quilômetros para metro, eu faço a divisão. Até coloquei aqui para que vocês depois tenham aí, tá bom? Então, ou eu vou multiplicar, aqui, inverte aqui também, né, pessoal? Se por metros para quilômetros, multiplico, e se for o contrário, divido, e aqui a mesma coisa, eu faço uma divisão aqui. Na situação apresentada no início dessa parte, Giovanna realizou um deslocamento de 300 metros. Então, seu deslocamento foi 300 metros. Caso a unidade de medida fosse em quilômetros, tá? Então, eu ia fazer o quê? Dividir, ia ficar 0,300 ali, tá bom? 0,3, desculpa. Estava olhando em cima. Aqui, então, para ir de sua casa até a escola, Giovanna escolheu o caminho em linha reta. Tá? Então, ela fez movimento retilíneo. Geralmente, essa escolha depende de alguns fatores, como distância e o trânsito. O caminho que Giovanna percorreu, ou seja, o percurso realizado entre a posição inicial e a posição final, é chamado de trajetória. Então, isso aqui é chamado de trajetória. Lembra que eu falei para vocês, quero ir no mercado, qual é o trajeto que eu faço? Vou para a escola, qual é o trajeto que eu faço, tá? Então, o A é o trajeto realizado pela Giovanna,
Mas também eu tenho a letra B e a letra C, que também pode ser os possíveis trajetos, mas vai andar um monte, né? Olha aqui, pessoal, né? Então, olha aqui os trajetos, possíveis trajetos. Um pouquinho aqui. Por favor. Giovana também considera o tempo necessário para ir de sua casa à escola, para não chegar atrasado. Em situações como essa, em diversas outras que envolvem o movimento. Saber o intervalo de tempo, delta T. Nós temos o delta S, que é o deslocamento, e aqui nós temos o delta T, que é referente ao tempo, variação de tempo. Geralmente, esse delta, ele está relacionado à variação de alguma coisa. Delta S, variação de deslocamento. Delta T, variação de tempo. Em que o movimento ocorre, ajuda a descrever algumas características do movimento, então. Para calcularmos o intervalo de tempo de uma atividade ou de um fenômeno, é necessário saber a distância do tempo inicial e a distância do tempo final do acontecimento. Dessa forma, temos. Lembre que nós tínhamos lá a variação de deslocamento, né, que é a posição final sobre a posição inicial. Aqui só vai mudar o tempo, tá? Então, é a mesma coisa, ó. É tempo final menos tempo inicial. A fórmula bem parecida, é igual, a única coisa que eu vou mudar, eu tiro o deslocamento e coloco o tempo aqui, tá, pessoal? Delta T é o intervalo de tempo, né? T inicial, então quer dizer o quê? Inicia-se a atividade e o final é o final dessa atividade, ou o fenômeno ali. A unidade do Sistema Internacional, então, de medidas para o tempo é segundos. Porém, o nosso cotidiano tem outras unidades, como minutos e horas. E para isso tem que fazer a conversão, tá? Então, um minuto equivale a 60 segundos, uma hora equivale a 60 minutos, né? E assim vai. Daí, se eu quero transformar tudo em segundos, eu faço 3.600 segundos ali. Esses quadros de conversão, vocês podem passar isso por um caderno. Isso ajuda muito vocês, tá? Aqui. Na situação apresentada, então, na página 195, né, da Giovana, saiu do portão de sua residência na posição inicial às 7h15. Ó, ela saiu às 7 horas e 15 minutos, tá? E chegou no portão da escola, na posição final, às 7h20. Qual é o intervalo de tempo gasto, então, pela Giovana até chegar ao portão da escola? Aqui eu tenho que fazer a conversão para minutos, né? Aqui, então, vou usar 1 hora. Só um pouquinho, pessoal, que eu mexi alguma coisa aqui. Além de eu mexer, eu travei. Aqui. Então, aqui, ó. Então, aqui é necessário transformar a unidade de medidas em horas em minutos, então, né? Então, eu faço ali, se uma hora é 60 minutos, então eu faço 7 horas, eu faço 7 vezes 60, que vai dar 420 minutos. E eu tenho que acrescentar mais os 15 minutos que estava antes, tá? Então, vai ser o 435 minutos. O outro também, que era 7 horas e 20, então eu faço a transformação, deu 7 horas, deu 420, mais 20 minutos que eu já tinha, só somo, então dá 440 minutos. O valor do intervalo de tempo pode ser obtido em seguintes formas, né? Delta T igual tempo final menos tempo inicial, então, que vai ser 440 menos 435 igual a 5 minutos. Nossa, prof, não precisava nem fazer a conta? Sim, que lá a gente já meio que sabia que ia dar diferença de 5 minutos. Só que aqui é fácil, mas existem algumas questões que você vai ter que fazer a conta ali para você ver o intervalo de tempo, tá? O intervalo, então, de tempo gasto por Giovana pode chegar até o portão da escola, foi de 5 minutos, tá? Pessoal, isso aqui, eu fiz até uma flechinha que eu quero que vocês façam. Aqui já vai estar, foi de 22 minutos. Eu quero que vocês façam, me mandam foto, tá? Não precisa ser hoje, porque eu não vou dar atividade para vocês.
tá? Pode ser até quinta-feira, mas eu gostaria que vocês fizessem isso aqui daí e mandassem foto para mim até quinta-feira, tá bom? Por isso que eu já até coloquei uma flechinha aqui, ó, pra gente saber como que vai dar. Aqui está o resultado já, ó. A escola foi de 22 minutos, mas eu quero ver o cálculo, eu quero que vocês façam esse cálculo para mim, tá? Unidades de medidas não oficiais. Isso aqui, eu acho que eu já até falei com vocês um pouco, né? Durante a história da humanidade foram adotadas diferentes unidades de medidas, então, né? Algumas delas foram criadas com base na parte do corpo humano, como mão, pés e braços. Alguém já deve ter visto, por exemplo, vou medir algo, não tem nenhuma fita métrica, algo parecido, o que acontece? Começa a dar os passos, né? Ah, aqui deve ter 1 metro, né? Então, isso aqui é uma unidade de medida não oficial. Na sala de aula, lembra que eu já tinha falado para vocês o porquê, né? Ah, antigamente, por exemplo, a minha mão é pequena, em relação de uma pessoa mais alta, de um homem, a mão é maior, ou de algumas mulheres também. Então, quem for comprar comigo o tecido vai sair perdendo, né? Se for a questão ali de medida. Do corpo humano, ok. Então, esse padrão gera problemas, sobretudo para o comércio. Somente em 1789, a Academia de Ciências da França criou o sistema métrico decimal, utilizando padrões universal. Então, qualquer lugar do mundo é utilizado a mesma unidade de medida. Então, aqui, ó, dos braços, né, dos pés, polegada, mas como eu falei para vocês, né, cada um tem ali uma medida. Velocidade. Pessoal, eu vou parar aqui na velocidade, tá? Porque ele vai falar sobre velocidade instantânea, velocidade média, vai entrar outros cálculos aqui, então eu não quero confundir a cabecinha de vocês. Hoje é mais curto, só que eu não quero confundir a cabecinha de vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tranquilo, pessoal? Sim. Tá. Alguma dúvida referente ao movimento? O que é o movimento? Vamos lá, o que é o movimento? É o movimento. Tá. Mas o que é o movimento? Amores, é com vocês. O que é o movimento? Vamos reformular melhor, então. Como que eu sei que algo está em movimento? Deixa eu ver. Ele está em movimento com o chão, é isso? Se ele está em movimento em relação ao chão, é isso? Ou não? Tá, sim. Sei. O que eu preciso ter? O que eu preciso ter? O que eu preciso ter para saber se aquele objeto está em movimento ou não? Vamos, amores. Faz igual o Rian. Se vocês não chutarem, não vai dar certo. O que eu preciso ter? Eu preciso ter algo para dizer que aquilo está em movimento ou não. Eu preciso de um referencial. Tá? Isso, um ponto de referência, um referencial. Pessoal, algo... Não, Rian, não vai acabar. Mas foi isso que eu disse, professora. Foi isso que eu disse. Não, você falou o quê? Sobre o solo. Se você Mas o solo agora se move? Não. Depende do ponto de referencial. Tá? Então, depende do ponto de referência. Referencial. Por exemplo, eu estou parado num ponto de ônibus. Para que vocês entendam. Estou parado num ponto de ônibus. Passa um ônibus, tá? E tem duas pessoas sentadas, uma no lado da outra. Em relação a mim, aquelas duas que estão paradas no ponto de ônibus, aquelas duas pessoas que estão sentadas no ônibus, elas estão em movimento ou estão paradas? Paradas. Paradas. Em relação Paradas. Quieta, Laura. Não. Ai, Pia, para. Ó, em relação a mim,
Eles estão em movimento. Agora, porque eles passaram por mim. Agora, em relação às duas pessoas, ou em relação a uma pessoa que está dentro do ônibus, elas estão paradas. Por isso que eu dependo do referencial. Lembra que eu falei para vocês? Em relação a mim, eu falei, eu estou parado num ponto de ônibus. O ônibus passou. E eu avistei duas pessoas dentro desse ônibus, uma no lado da outra. Quando elas passaram por mim, elas estão em movimento, tá? Elas passaram por mim, então elas estão em movimento. Agora, as duas pessoas que estão no ônibus sentadas, se tiver uma terceira lá dentro, elas estão em repouso, tá? Professora, quer dizer que ficar parado e repouso é a mesma coisa, né? Sim. Só para eu tirar essa dúvida. Sim. Tá. Tá? Não, é exatamente isso, tá? Mais alguma dúvida? Deu para entender essa parte, pessoal, do referencial? Deu. Então, depende do referencial que eu estou. Por exemplo, o solo, Rian, você falou antes. E referente ao solo, o solo está em movimento ou repouso? Repouso? Em movimento. Peraí, pra mim o solo vai ter movimento. Mas pra ele vai estar em repouso. É isso, né? Não, você não pode pensar em você. Eu tô falando no referencial, amor. Ó, escuta aqui. Eu falei em relação ao Sol, a estrela, o Sol. Em relação ao Sol, o Sol. O solo, a Terra, né? O solo onde a gente pisa, está em movimento ou em repouso? Esquece você. Eu tô falando entre o Sol e o solo, a Terra. Olha, eu acho que a Terra está em movimento. Correto, tá? A Terra, o solo, também está em movimento, tá? E depende, então, muito do referencial, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que analisar dentro de uma questão de movimento é o referencial. Esse referencial vai dizer se aquele objeto está em movimento ou em repouso. Esquece você, vamos dizer assim, né? Ah, mas eu estou vendo em movimento? Não. A questão não perguntou a você, a questão perguntou de um referencial, tá bom? O que mais que nós temos ali? Que vocês têm mais alguma dúvida? Deu para entender? Eu acho que não, porque, sim, ninguém se manifesta no chat. Mas então, foi bom acabou. mas foi bom que você se manifestou ali para a gente tirar essa dúvida do referencial, que eu acredito que Cara, é verdade. Olha, sou eu que pago o cara de burro e o resto do pessoal tem dúvida e eu respondo as dúvidas, entendeu? Não é questão de inteligência, não. É dúvida. Eu também, quantas dúvidas eu tenho? Isso é normal, tá bom?